água está presente no nosso dia a dia. Basta abrir a torneira ou o chuveiro e lá está a água, para nos refrescar ou saciar a nossa sede. Em casa, no trabalho ou na rua, sempre precisamos de água, mas muitas vezes esquecemos que a água também precisa de nós. A água que nós usamos para lavar, beber ou tomar banho faz parte dos recursos naturais do planeta. Mas, se não for usada adequadamente, a água pode se tornar escassa. Você já se deu conta que de toda a água existente no mundo, apenas 3% é água doce e menos de 1% é água potável? Interessante, não? Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o professor Jaime Cabral. O professor Jaime Cabral tem pós-doutorado em recursos hídricos e é professor de engenharia civil da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Jaime Cabral, obrigado por ter atendido nosso convite. E para começar, uma pergunta que interessa a todo mundo que está nos assistindo. É verdade que a água é um recurso natural, mineral, limitado? Ou seja, para ser mais direto, pode faltar água? Com certeza. Algumas décadas atrás, as pessoas achavam que a água era ilimitada, poderia consumir, poderia usar à vontade, que não queria faltar. E de muitos anos para cá, talvez cerca de 15, 20 anos para cá, cada vez ficou mais aguda a consciência das pessoas que tem que usar a água com muito cuidado, porque as pessoas estão usando cada vez mais na irrigação, na indústria, nas cidades, e com isso está acabando a quantidade de água e também prejudicando muito a qualidade dessa água. De onde vem essa água que a gente consome? Bom, de acordo com o lugar onde a pessoa se encontra, né, e que atualmente as pessoas estão mais nas áreas urbanas, nas cidades, então pode vir direto de algum manancial de superfície, de algum rio ou de algum lago, ou pode vir de poços. E se as pessoas forem consumindo muito essa água, então chega um ponto que vai faltar água para as pessoas utilizarem. Né? E por que as pessoas acham que nunca a água vai acabar? Isso é interessante, eu diria que nessa passagem das pessoas da área rural para a área urbana, deixou-se de perceber de onde estava vindo esses recursos. Então aquele camponês, que muitas vezes ele vê lá a gota d'água caindo, chegando no chão e a planta nascendo, então ele associa isso e vê que a água é muito importante. E nessas últimas décadas que as pessoas vivem dentro do seu apartamento, né, então abre a torneira e sai água. Então eles deixou de haver aquele vínculo de onde está a fonte da água e onde está chegando. Então o pessoal se acostuma a abrir a torneira e ver água ali e acha que se pagou a conta, então a água chega. O que não é verdade, porque não é só uma conta financeira aí, tem toda a parte da quantidade da água, da parte ambiental, das questões hidrológicas que tem que levar em consideração. Então a questão da distribuição da água é muito importante, não é verdade? Sim, sem dúvida é a distribuição para várias finalidades, como eu falei, irrigação, indústria, consumo humano, né? E também a distribuição espacial, né, de uma cidade para outra, de um estado para outro, de uma região para outra. E no nosso país, o Brasil, como é que se dá essa distribuição? O Brasil, quando se leva em conta o país como um todo, é um dos países mais ricos do mundo em termos de recursos hídricos. No entanto, existe uma variabilidade espacial. Então, tem lugares que têm uma grande quantidade de água, como a região amazônica, como o Pantanal, né? E outros lugares que já têm uma falta, como a região do Cerrado, que tem bem menos água, e a região do semiárido nordestino, que tem já muito menos. Né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o Brasil como um todo é muito rico, mas a distribuição espacial não é igual e tem lugares críticos. Eu diria também assim que principalmente nas grandes cidades. Nas grandes cidades estão cada vez com mais escassez de água.
tem visto, ouvido, lido muitas campanhas sobre o uso adequado da água, evitar o desperdício, etc. Mas quais são os maiores prejuízos causados pelo mau uso da água? Eu diria o seguinte, uma das causas é a questão da irrigação sem cuidado. Porque muitas pessoas que têm plantações, então acham que colocando água em excesso seria bom para a planta. Isso sai caro em termos da energia que eles usam, desperdiçam água e às vezes até não é bom para a planta. Então a irrigação é um dos grandes desperdiçadores de água. Outra coisa é que nas cidades tem muitas perdas na rede de distribuição. Então, assim, a companhia pública fornece água para a rede, às vezes fornece com uma pressão grande, às vezes tem vazamento no cano, então tem muitas perdas na cidade. E a terceiro é nas residências, que aí as pessoas que são responsáveis por isso, né, porque muitas vezes não cuidam bem, por exemplo, vai fazer a barba, deixa a torneira ligada, então vai tomar banho sem ensaboar, deixa ligado a torneira muito tempo também, né, e eu acho que então o ponto que pode haver realmente um grande esforço é as pessoas se conscientizarem que cada gota é importante. Então a gente compreende que a água é fundamental para a gente viver. Ninguém vive sem água. E aí, em relação à saúde, quais são as doenças que podem ser causadas pelo uso da água? Então, podíamos dizer o seguinte, existem algumas categorias de doenças produzidas pela água. Uma das categorias são as doenças produzidas por água contaminada. Então, se alguém bebe água de um rio que está contaminado, aí pode adquirir diversas doenças. Outra situação é quando a água pode servir como criadouro para alguns agentes transmissores de doença. Né? O caso clássico da dengue, né? Então que o mosquito pode se proliferar se houver água por perto que foi abandonada, que ninguém está cuidando dessa água. E uma terceira categoria de doenças que pode existir é quando, por exemplo, acontece um alagamento, uma inundação. Aí tem um caso clássico da leptospirose, que é produzida pela urina do rato, e aí se houver uma inundação, aí espalha isso em vários lugares, a pessoa pisa nessa água e pode ter alguma doença também. Né? A água pode ser usada adequada ou inadequadamente, não é? Sem dúvida. Quer dizer, a água é um excelente assim, recurso para a humanidade, mas se for usada inadequadamente, pode trazer uma série de consequências negativas. E pelo que o senhor acaba de expor, a gente já conclui que é preciso que a água tenha um tratamento. E como é feito esse tratamento da água para que ela tenha um uso adequado? Bom, eu diria assim também dois aspectos importantes. Um é, para beber essa água, então a gente deve tratar. Mas para preservar as águas dos rios, dos lagos, a gente deve não contaminar. Então são dois pontos importantes. Né? Então devemos, as águas que estão nas superfícies, nas cidades e nos campos, então devemos ter extremo cuidado de evitar que chegue poluição nelas. E o outro ponto é a água para beber, então devemos tratar. E aí existe todo um processo, as companhias públicas geralmente fazem isso, algumas empresas privadas também fazem, né, que envolve um processo físico de filtração, um processo químico e um processo muitas vezes biológico também, de eliminar os componentes químicos prejudiciais à saúde e também eliminar os micro-organismos patogênicos que poderiam prejudicar as pessoas. Nisso consistiria o tratamento da água, não é verdade? O tratamento para a pessoa utilizar, para ingerir ou cozinhar os alimentos. Né? Agora, fora isso, eu diria que o outro ponto muito importante é não poluir também as outras águas, porque senão vai ficar extremamente complicado, porque as águas teriam assim, uma baixa qualidade e não teriam uso ou podiam causar outros prejuízos também. E quais seriam as sugestões, o seu aconselhamento para evitar a poluição das águas? Então, teríamos o seguinte, tem a questão rural, então se vai ter alguma plantação, então muito cuidado com agrotóxico, se possível até não usar agrotóxico, e se for usar, então de acordo com as especificações do fabricante, só pouca quantidade, só o necessário para a planta, senão isso vai cair no rio e vai causar grandes prejuízos. Na área industrial, então também todo o efluente da indústria deve ser bem coletado e bem tratado para evitar que chegue no rio ou então que caia no solo e que se infiltre e que prejudique os lençóis subterrâneos. Isso seria o componente da plantação e o componente industrial. E nas cidades, aí as pessoas também são muito, devem ficar responsáveis também, ou corresponsáveis com o setor público, de evitar colocar lixo no chão, que esse lixo depois a chuva vem e arrasta para os rios. Deve cuidar bem do esgoto doméstico para evitar que também corra para os rios. E, em geral, deve assim, usar bom senso para evitar que substâncias nocivas possam chegar até a água.
já que nós corremos o risco de não ter água para beber, faltar água, em relação ao desperdício, vamos voltar ao desperdício, principalmente ao desperdício doméstico. Que aconselhamentos a gente poderia dar às pessoas em casa em relação ao uso diário da água nas residências? A ONU, ela tem uma recomendação que, assim, cada pessoa ela pode viver muito bem usando por dia 40 litros. Né? É uma quantidade que daria para atender todas as necessidades normais de uma pessoa. Só que a gente vê que tem grandes cidades, em bairros ricos, bairros nobres, que as pessoas gastam 400 litros por dia. Então, quase 10 vezes mais do que sendo o recomendado e o adequado que a ONU sugere. Porque então a pessoa, muitas vezes, então, lava muita roupa em excesso. Ou então, muitas vezes, toma 5, 6 banhos por dia. Ou então, às vezes, lava o carro 3 vezes por dia também. Então, várias coisas, né, que tem sido visto isso, que em bairros de pessoas com alto poder aquisitivo, então, gastam 10 vezes mais do que seria o necessário, que seria os 40 litros por pessoa por dia. O que é dessalinização? Dessalinização é um processo de remoção de sais da água. A água na natureza não é quimicamente pura. Então, a água sempre tem um teor de sais. A água do mar é água que tem 35 gramas de sais para cada litro. Então, a água bastante salgada. Mas tem outras águas, as águas subterrâneas, outras águas que também têm um teor de sais elevados. Então, a dessalinização é um processo de remoção desses sais. Nós temos processos simples, como uma simples evaporação, de um tanque que armazena água e por um processo chama-se uma dessalinização térmica. Então essa água ela evapora e condensa na superfície do tanque, que é uma superfície de vidro, e essa água é removida já livre dos sais. Ou processos mais sofisticados como osmose reversa, um processo de dessalinização, são equipamentos que ocupam menos espaço do que esses tanques de dessalinização, mas em compensação são mais caros. E dependendo do teor de sais da água, esse processo pode realmente ser bastante caro, né, e às vezes inviabilizar o uso desse tipo de processo. Mas nós temos vários exemplos, inclusive aqui no estado de Pernambuco, como Fernando de Noronha e outras cidades do interior, que têm esses equipamentos em operação. A manutenção do dessalinizador, que opera por osmose reversa, consiste basicamente na troca de membranas onde fica retido o sal. Professor, ainda sobre desperdício. É verdade que no Brasil nós temos um percentual altíssimo de desperdício de água tratada? É verdade? É verdade. Grande parte das cidades tem uma rede de distribuição antiga e essa rede tem vazamento em diversos pontos. Então, tem algumas estimativas que verificam que 40% da água que a companhia pública trata se perde pelo caminho. 40%? 40%. Quase a metade. É quase a metade. Então, se conseguir realmente reduzir essas perdas, equivale a construir uma nova grande barragem para abastecimento da cidade. Em termos de volume, seria quase como se construísse uma nova grande barragem. De repente me ocorreu a seguinte pergunta: falta água e de repente tem muita água com esses alagamentos provocados por chuvas, etc. E aí o alagamento traz doença, mas ao mesmo tempo se poderia aproveitar essa água que alaga de repente as cidades, os bairros? Uma residência ou um prédio pode colocar um reservatório para acumular essa água de chuva. E aí teria essas duas vantagens. Com isso, evitaria que a rua tenha alagamento, porque a água não vai para a rua, e a outra vantagem é que você vai ter água para usar para vários fins. Em geral, essa água de chuva, ela traz alguns poluentes na própria atmosfera, que a chuva arrasta esses poluentes da atmosfera, mas ela dá para usar para vários usos. Então, para aguar jardim, para lavar carro, para lavar piso, para dar descarga. Então, dá para usar em várias finalidades. Veja, o senhor é especialista da área, e a pergunta é pertinente. No Brasil, o tratamento da água é eficaz? Geralmente, nas grandes cidades, é bem feito o tratamento. Então, as companhias elas têm uma habilitação técnica muito boa, então a água sai da companhia em boa qualidade.
Mas acontece algumas vezes que no percurso, se o cano tiver um vazamento, então pode entrar água contaminada no cano. Né? Então a gente poderia pensar assim, sai muito bem da companhia pública, mas nem sempre chega bem no usuário final. Lendo sobre o assunto, a gente de vez em quando vê uma frase que eu gostaria de esclarecer aqui com o senhor. O que se entende por conflitos pelo uso da água? A sociedade foi se desenvolvendo e cada vez precisando mais de água. E aí chega um ponto que está crítico em alguns locais. E aí pode haver conflito entre um tipo de uso e outro tipo de uso. Então, um exemplo é o conflito de irrigação com abastecimento. Então, às vezes, se eu tenho um certo rio que passa perto de uma cidade, a cidade vai querer água para abastecimento e algum fazendeiro pode querer água para irrigação. Então, podemos ter conflitos de um tipo de uso com outro tipo de uso. Agora, em outros lugares do Brasil, está havendo conflitos do mesmo tipo de uso. Então, dois fazendeiros querem irrigar e só tem água que dá só para um. Ou então, cada um só poderia plantar metade do terreno deles. Então, isso é um conflito grande e que, aos poucos, está sendo tentado resolver através de uma legislação específica. Então, temos atualmente no Brasil uma lei muito boa, foi muito discutida, muito detalhada, mas que ainda não está implantada totalmente. Então, aos poucos, aí, os diversos estados estão implantando essa legislação. Tema muito interessante é a questão do sertão brasileiro, né? Do nosso semiárido, né? A falta d'água permanente, as secas. Como é que a gente resolveria isso? No mundo como um todo, existem regiões bem inóspitas e às vezes até mais inóspitas do que o nosso semiárido. Aí eu diria o seguinte, que um ponto importante é o nível educacional da população. Nós temos um exemplo como a Argentina. A Argentina tem uma região semiárida na parte oeste da Argentina, mas que as pessoas elas têm um nível de educação bastante razoável, já de muitas décadas atrás, e foram estudando para ver como conviver melhor com aquela região. Então, atualmente, eles têm um nível muito satisfatório de vida nessa região. Outros países do mundo também, como Israel e outros, que são bastante áridos, muito mais áridos do que o nosso Nordeste brasileiro, mas que as pessoas aprenderam a conviver. Então, eu diria assim, o nosso sertão tem problemas de água, mas eu diria que o problema maior é melhorar o nível educacional das pessoas, porque então elas vão começar a estudar, começar a aprender a conviver com a situação que eles se encontram e dá para conviver razoavelmente. O que quer dizer que se a gente investir na educação do nosso sertanejo, do nosso homem do semiárido, a gente terá como reflexo um melhor aproveitamento das águas. Com certeza. Então, vemos que tanto uma educação, digamos, mais numa base mais técnica, para entender a água, como, eu diria assim, uma cultura mais ampla para entender de uma maneira integral a situação. Com certeza, todo investimento em educação vai ter muito retorno no bom uso da água. Quando a gente viaja pelo sertão pernambucano, brasileiro, a gente vê muito aquelas cisternas, que são aqueles tanques com aquele caninho ligado ao telhado da casa, que é para pegar a água da chuva e acumular. Como é que o senhor vê esse sistema de cisternas no Brasil? Isso funciona bem? Funciona. O ideal seria que toda pequena casa do sertão tivesse a sua cisterna. E está havendo um esforço grande de diversas organizações não governamentais e também do próprio governo brasileiro de
aumentar essa quantidade de cisternas. Mas eu diria assim, que não só no sertão, eu diria, mesmo em outras regiões que têm mais água, e mesmo nas cidades, as pessoas precisam criar esse hábito de usar água de chuva. No Japão, eles têm feito isso e procuram aproveitar qualquer quantidadezinha de água, eles aproveitam. Tem um exemplo interessante nos viadutos. Então, aproveita a própria rampa do viaduto para juntar essa água de chuva e fica lá no reservatório, que serve para várias finalidades da cidade. E o que eu depreendo da nossa conversa é que me parece que um foco seria esse uso consciente da água. Como é que seria esse uso consciente da água? Essa consciência da água é um foco dessa área que o senhor estuda? A percepção que as pessoas têm em relação à água, como também em relação a outros recursos naturais, é uma coisa importante e que em alguns países isso se perdeu e até na cultura ocidental se perdeu e precisa rapidamente recuperar essa cultura. Então nós vemos assim que às vezes aquele indígena, né, tanto brasileiro como de outro país, então como ele vivia muito dentro da natureza, então ele tem a noção do que é importante daqueles recursos. E nas nossas cidades as pessoas esqueceram disso, né? Então é importante que as pessoas voltem a aprender e a perceber a importância disso, não só em relação à água, mas também em relação a outros recursos, né? Então, por exemplo, se fala assim que uma pessoa anda de carro para, às vezes, andar 50 metros e vai de carro. Então, isso gasta um combustível que poderia facilmente ir andando e não usar aquele outro recurso, que é um recurso valioso, que é o do petróleo, né? Eu diria, então, assim, que as cidades precisam reaprender, né, a importância dos recursos, né, que são finitos, que são limitados. Professor Jaime, quais são os projetos da Universidade Federal de Pernambuco nessa área de recursos hídricos, do uso consciente da água? Nós temos uma linha de pesquisa com água superficial e uma linha de pesquisa com água subterrânea, né? Então, numa dessas linhas, temos a questão da captação de água de chuva. Então, temos vários alunos de mestrado, né, estudando a questão de como aproveitar bem essa água de chuva, né? Temos algumas pesquisas ligadas a alagamentos, né? Então, como realmente gerenciar essa água de chuva para não produzir alagamento nas cidades, né? Temos outras pesquisas com água subterrânea, que no nosso caso da região Nordeste, um dos problemas é a salinização, né? Porque tem muita evaporação, a água vai para a atmosfera e o sal vai ficando, né? Então temos outra linha de pesquisa em relação à salinização da água subterrânea. Professor, a pergunta que não quer calar, desperdício. Sim. Conselhos às pessoas que estão em casa para não desperdiçarem água, coisas bem objetivas. Quando for escovar os dentes, então não deixe a torneira ligada, então só abre um pouquinho para usar e fecha logo depois. Quando for tomar banho, também então abre um pouquinho, se molha, aí na hora de saboar, fecha a torneira para não ir gastando essa água. Quando for lavar os pratos também, então só molha um pouquinho os pratos, fecha a torneira, aí passa lá a esponja lá nos pratos para depois voltar a ligar a torneira. Quando for lavar o carro, não lavar com a mangueira e passar uma hora lavando o carro. Bota uma aguinha no balde e vai com um paninho lavando o carro, né? São pequenas coisas, mas que no fim contam bastante, né? E quando tem um lugar que a pressão é alta, então rapidamente essa água vai embora. Aí às vezes até pode abrir a torneira um pouco menos, para poder sair menos de cada vez e poder usar melhor essa água. Professor Jaime, muito obrigado pela sua participação no nosso Falando de Ciência e Tecnologia. Eu que agradeço.